Nós estamos, né, no nosso curso de como criar projetos de pesquisa com IA generativa. O que que nós vimos até agora? Nós vimos ali a questão de projeto de pesquisa com geração de valor. O que que é isso e por que isso é importante, principalmente na época atual que nós estamos. Ali nós vemos a questão de você fazer uma leitura crítica do estado da arte, formulação de problemas científicos e a questão do olhar do avaliador em relação ao seu projeto. Tá? O que, que o avaliador espera de um projeto de pesquisa. Nós avançamos e aí nós discutimos o papel da IA na pesquisa científica. Vimos a IA no ciclo de uma pesquisa científica e nós falamos, né, de um workflow, de um fluxo de trabalho, de elaboração de projeto de pesquisa, desde a ideia que nós temos, e aí nós passamos pelo tema, pela busca da literatura, pela leitura e extração de conhecimento, e nessa parte nós finalizamos com a estrutura do problema e hipótese com IA. Tá? Então, nesse workflow que a gente trabalhou, desde que a gente tem uma ideia, um tema, até uma hipótese, nós passamos por 4 etapas, em que a gente teve na etapa 1, nós tivemos a exploração e delimitação do tema. Então a gente tem expandir a possibilidade do tema, identificar sub-áreas que possam ser interessantes, alguns conceitos. Nós usamos IA para explorar inicialmente, né? Organizar as ideias, tá? Fazer uma síntese, as ferramentas que foram sugeridas. Você usa algum LLM da sua preferência, Notebook LM, que nós usamos também, e ali nós usamos a função Deep Research de alguns LLMs, né, para nos ajudar essa exploração inicial e delimitação do tema. Então, na saída nós tivemos um tema, um recorte da nossa pesquisa e alguns conceitos. Então, depois disso nós fomos para busca e mapeamento da literatura. Então aqui a gente usou mostramos algumas ferramentas como o Elist, Consenso, Perplexity, né? Para fazer essa busca, para identificar artigos relevantes. Vimos também a questão de priorizar a leitura. Então dei alguns exemplos de ferramentas para usar, para buscar artigos científicos. Então nós vimos ali, né? Por exemplo, o Google Scholar com Labs, que tem todo o banco de dados do Google Scholar, mas ele colocou um LLM porque ele entendeu o seu contexto. Né? Então, o Google Scholar Labs ele é uma ferramenta de busca, só que ele é mais do que só o Google Scholar, tá bom? Ele tem um banco de dados, o Google Scholar Labs tem um banco de dados do Google Scholar, mas ele também entende o contexto do seu tema. E a gente viu isso aí. Então, isso foi a etapa 2. Na etapa 3, então, com os artigos científicos, a gente vai para a questão de extrair conhecimento. Então, a gente usa IA para fazer uma extração estruturada, comparação entre estudos. E aí a gente finaliza com a etapa 4. Finalizamos com a etapa 4, que é a estruturação do problema e da hipótese. Então a gente pegou tudo que das etapas anteriores, usamos a IA para explorar diferentes formulações, fazer uma questão de refinar clareza, sugerir. E aí, como saída, então, dessas 4 etapas, começou com uma ideia, então a gente teve o problema científico, a pergunta de pesquisa e a hipótese baseado na minha ideia. Bom, e aí nós vamos começar agora a falar dessa elaboração assistida por IA do projeto de pesquisa. E aí nós vamos, ao final desse conteúdo aqui, nós vamos ter um objetivo geral específico,
justificativa científica com referencial teórico, uma metodologia inicial e resultados esperados. Tá? Então, aqui a ideia é que você tenha uma versão inicial ou parte do projeto de pesquisa rápido, né? E que você gaste mais tempo revisando esse projeto do que, de fato, estruturando um projeto do zero. Então, você vai usar o seu tempo, boa parte do seu tempo, para quê? Para pensar na sua ideia, pensar no problema que você quer resolver. E depois, você corrigindo esse projeto de pesquisa, essa primeira versão do projeto de pesquisa, para com o seu feeling de pesquisador, com a sua equipe ou o time que você está, ver se aquele projeto de fato resolve o problema científico que você quer. Tá? Então, a inteligência artificial ela vai lhe permitir que você use mais o seu tempo para revisar o projeto do que do que de fato você escrever o projeto do zero. Tá bom? Então, quando a gente está falando de um projeto de pesquisa, você, dependendo do que você, para onde você vai enviar, né? Você tem algumas seções diferentes. Então, observe essa seção aqui, que a gente pega lá da nossa querida BNT. Então, ela vai falar que tem elementos pré-textuais, elementos textuais. Você ali, elementos textuais, você tem introdução, você tem um referencial, um recursos, cronograma. Dentro da introdução, você tem tema, problema, hipótese, objetivo específico, justificativa. Então, isso aqui é um básico de um projeto. Tá? Dependendo do estado que você está, então a sua agência de fomento ela pode ter uma estrutura própria de um projeto de pesquisa. Exemplo, aqui em São Paulo, onde nós estamos, nós temos a agência de fomento daqui do estado de São Paulo, é a FAPESP. Então, se você for no site da FAPESP, você vai ter essas normas aqui, né, um roteiro para formatação do projeto de pesquisa. Então, você tem a folha de rosto, você tem enunciado do problema, resultados esperados, desafio científico tecnológico. Você tem o cronograma, atividades da equipe, disseminação e avaliação, outros apoios, bibliografia, planilha de orçamento. Então você tem essa daqui, ela aqui você tem alguns formatação que ela coloca, orientações gerais. Se for uma bolsa, mesmo na própria agência FAPESP já muda um pouco a estrutura do projeto. Se for para bolsa, você tem resumo, introdução justificativa, objetivos, plano de trabalho e cronograma, material e métodos e análise dos resultados. Tá? Então, se for para a agência do seu estado, essa estrutura pode variar. Tá? Ou se for um projeto de iniciação científica, se for um projeto de mestrado, de doutorado, então você pode ter sessões que podem estar ou não no projeto de pesquisa que eu mostrei aqui, tá? Só que tem alguns elementos ali que vão ser meio que comuns a todas as estruturas de projeto de pesquisa, tá? Que são, né? Você vai ter que ter um problema que você quer resolver. Você tem que ter hipótese como é que você vai pensa, né, inicialmente resolver esse problema. Você tem os seus objetivos geral, específicos. Você tem a justificativa daquilo. Você tem um referencial teórico ou enunciado do problema. Você tem a metodologia. Você tem resultados esperados. Tá? O que você quer. Então nós vamos seguir esse caminho, tá? Hoje aqui. E aí sempre lembrando a você que dependendo de onde você está, do estado que você está, ou o tipo de projeto que você vai submeter, as sessões podem variar um pouco, tá bom? Então vamos começar usando o IA, né, para nos ajudar nessa elaboração do projeto de pesquisa. Vamos começar justamente com a formulação dos objetivos e justificativa dos projetos. Tá? Eu vou entrar aqui no meu navegador. Então, perfeito. Então,
né, nessa parte que nós estamos, nós vamos ter, então, passar ali por 4 etapas, que serão objetivo e justificativa, vamos passar pelo referencial teórico, pela metodologia e os resultados esperados, tá? Então, na etapa de formulação dos objetivos e justificativa do projeto, então nós queremos transformar aquele problema, pergunta, hipótese, que veio lá da etapa 4, tá? Deixa eu colocar aqui, veio da etapa 4, em objetivo geral, específico, justificativa científica e contribuição esperada. Dessa aqui, tá? De tudo que nós vamos fazer hoje, essa daqui e as anteriores é o que você deve passar a maior parte do tempo em escrever um projeto de pesquisa. Porque a partir dessa etapa aqui, você consegue delegar totalmente para os modelos de linguagem e aí eles vão fazer o que eles fazem de melhor. Tá bom? Mas aqui, até chegar na etapa 4, tem muito do seu, da sua vivência, da sua experiência, o que você quer resolver, quem você quer ajudar, tá? Qual dor você quer diminuir na sociedade. Então, até aqui, você gasta muito tempo aqui. E nessas etapas seguintes, você vai usando o menos tempo possível para que você tenha uma versão inicial do seu projeto de pesquisa e aí você use mais tempo para revisar esse projeto de pesquisa, tá? Do que propriamente escrevendo do zero. Então, eu vou executar o prompt aqui e aqui ele tem aquelas seções que eu mostrei para vocês. Então, tem aqui qual é o papel dele e o objetivo. Então, esse assistente daqui, esses prompts aqui servem como um assistente seu. Esse aqui ele vai ter a tarefa de elaborar, de nos ajudar com o objetivo geral, específico e a justificativa. Tá? Então, ele vai pedir para você informações através da seção Source Input. Ele vai algumas informações como o problema que você está, a pergunta de pesquisa, hipóteses, lacunas. E aí ele deu exemplo aqui do que ele pode. Coloquei aqui exemplos do que ele pode pedir, que é aquelas etapas anteriores que nós já vimos, tá? Pode ser artigos anexados, PDFs, pasta, né? Na nuvem ou no Drive, ou se você estiver rodando esse prompt, né? Por exemplo, no Cowork do Cloud ou usando o Codex da OpenAI, então você pode indicar a pasta que ele vai trabalhar no seu computador, tá? E aqui vem questões de mais para a questão de segurança e a gente poder confiar nas informações dele. Aqui tá algumas informações que o usuário vai ter que solicitar, que vai ter que fornecer para ele. Então aqui vem, eu repito aqui para que ele peça e ele não comece nada antes de informações básicas do usuário, tá? Então aí aqui vem então as instruções, tá? De como ele vai gerar o objetivo geral, específico e justificativo, bom? Então aqui eu peguei da nossa experiência de como escrever um artigo, um projeto, e aí eu fui colocando aqui como é que eu formularia o meu objetivo geral. Então eu coloquei aqui nessa parte aqui. Então, exemplo, né? Usar verbos infinitivo para os objetivos, você pode colocar outras. Aí vem a questão da justificativa, organizar a justificativa considerando qual é a relevância, refinar a clareza, precisão e coerência, e aí fecha as instruções aqui. Se você discordar do meu modo, como eu estou fazendo, como eu estou pedindo para ele fazer, você vem nessa seção aqui, tá? Se você está vendo aqui, eu vou aumentar a minha parte. Você vem nessa seção e não mexe nessa parte daqui, nem daqui, tá? Isso vale para qualquer outras sessões. E aí você pode editar o que está dentro disso aqui, dentro do que está aqui. Então você pode adaptar para o seu caso ou como você gera um objetivo. Como é que você parte de uma ideia? Como é que você escreve o seu objetivo?
seu objetivo geral. Como é que você pensa a justificativa? Então você pode colocar aqui dentro dessa seção, tá? Se você não conseguir fazer essa parte estruturada, editada, que ajuda o LLM a, a não se perder, você pode colocar no ChatGPT, no Gemini, o Cloud, etc. Essa estrutura aqui está aqui, por exemplo. Colocar como é que você faz essa parte aqui e pedir para ele colocar no mesmo padrão que está aqui. E aí você dá um delete aqui e coloca as suas instruções, tá? E aí isso é uma maneira de você personalizar para você. Tá? Bom, isso que eu falei, acabei de falar, pode ser para qualquer sessão desse, tá? Você só respeita essa abertura de sessão que você está vendo aqui e esse fechamento aqui, tá bom? Então, tudo que tiver dentro disso aqui você pode editar conforme a sua necessidade, conforme o seu background, etc. Bom, você não precisa estar preso ao que ele faz aqui, tá? Aqui tem como é que eu quero a resposta. Então, eu quero que seja uma resposta organizada, tá? Daqui. E aí, a gente vem dar exemplos. Aqui você pode colocar exemplos de projetos seus anteriores, tá? Você coloca o problema científico que você estava avaliando no projeto, qual foi a sua pergunta de pesquisa e como foi o seu objetivo geral. Você pode colocar aqui seu, tá bom? Aqui eu coloquei alguns exemplos de como nós fazemos isso, tá? Eu coloquei 3 exemplos aqui, mas você pode colocar mais ainda, tá? Sempre respeitando as sessões. Então você pode editar o que está dentro das sessões, só não edite o nome da sessão, tá? E como ela está escrita. Bom? Bom, então eu vou copiar isso aqui, depois a informação você pode colocar esses prompts no modelo de linguagem e pedir para que ele explique cada sessão. Teria que ser um workshop só para engenharia de prompt, mas não é o caso aqui. Então pega esse prompt, se você tiver alguma dúvida em alguma sessão, coloca no modelo de linguagem e peça para ele explicar, tá? Bom, então vamos aqui, eu vou executar esse prompt. Então, o que que eu espero, né? Como eles não estão integrados, tá? Então, o que é que não está integrado? Então, as etapas não estão integradas num sistema de inteligência artificial. Então, eu não posso esperar que ele tenha todo o conteúdo que nós fizemos nas etapas anteriores, tá? Então, eu peço para ele pedir informações para que ele possa avançar, tá? Então, aqui eu posso tudo que ele precisa, né? Tudo que está aqui, por exemplo, ele me perguntou qual o problema científico, qual a pergunta de pesquisa, qual a hipótese, o tema, que é o recorte, o tema, o recorte, o tipo de estudo, fonte, para que tenha o contexto, tá? Eu vou colocar, o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aquele arquivo, aquelas informações da etapa 4. Tá? Vou colocar aqui. Então, a etapa 4, ela resume tudo as etapas anteriores. Tá? Então, eu vou colocar aqui o arquivo da pasta 4 e vou também dar acesso à minha pasta do Google Drive, que está os artigos que eu baixei. Né? Deixa eu ver aqui. E vou habilitar aquela função do Google Drive. Se você não tem acesso ao GPT Plus, você usa o Gemini com aquela opção do Notebook LM. Então você coloca todos os artigos lá no Notebook LM, né? No plano gratuito, se eu não estou enganado, são 50 artigos que você pode colocar lá. Então já são muitos artigos já.
E aí do Gemini você pede para ele sempre se basear naquele notebook, tá? Então eu não vou usar aqui, eu não vou fazer aqui de novo porque nós fizemos isso nas etapas anteriores. Tá? Então é só se você não tiver acesso a essa integração do ChatGPT com o Google Drive, tá? Então aqui está o nome, o endereço da minha pasta que vocês estão vendo aqui. Essa aqui é agentes e pesquisa. Então aqui eu coloquei vários artigos que eu achei e ainda coloquei aqui aquele documento da etapa 4. Tá? Então eu peguei esse endereço aqui, que está aqui, e coloquei aqui, tá? Nessa daqui. Isso aqui. Então esse é o endereço da minha pasta, tá? E aí eu vou executar. E ele vai ler, se ele demorar aqui, executei isso agora há pouco, então eu mostro para você a saída, tá? Aí ele vai, eu quero que ele pegue do meu problema, da minha hipótese, eu quero objetivos e a justificativa, tá? Então aqui ele já identificou na minha pasta do Drive que eu tenho alguns artigos, como o CoScientist, o Virtual Lab e o Paper to Agent. Aqui eu já posso saber se ele realmente acessou a pasta que eu pedi para ele acessar, tá? E aí eu já vou me certificando aqui que ele está trabalhando naquela pasta, tá? Ele está aqui. Bom, e aí ele já começou a, a escrever para mim, ele fez uma síntese, tá? Isso pode me ajudar para eu entender como é que ele está entendendo o meu problema e se faz sentido com o que ele está escrevendo. Então aqui ele pega o meu tema, né? Ele pega o meu problema científico e pergunta de pesquisa. E a minha hipótese. Então aqui, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos dando tempo para ele pensar no que ele vai, no output dele, na saída dele. Tá? E daqui eu já vejo se ele está entendendo o arquivo que eu dei para ele. Então, se eu chegar aqui, então eu sei qual é o meu tema, qual é o meu recorte, tá? Das etapas anteriores, né? Então, veja aqui se ele está colocando exatamente o meu tema. Se ele não estiver colocando, então você já para a resposta aqui e já corrige ele, tá? Não perca tempo com isso aqui. Aí ele está entendendo o meu problema? Ele está entendendo a minha pergunta de pesquisa? Tá. E aí ele está entendendo a minha hipótese? Então aqui. Então, uma vez que ele fez esse diagnóstico aqui, então agora ele vai começar a trabalhar nessa etapa assim, tá? E aí eu falei para vocês perderem mais tempo nas etapas anteriores, tá? Por que perder mais tempo nas etapas anteriores? Porque as etapas anteriores, qual vai ser o resultado das etapas anteriores? O tema do seu projeto. Vai ser o seu problema científico daqui. A pergunta de pesquisa, aquela que vai lhe guiar durante a pesquisa e a hipótese. Tá? Então, aqui, esses quatro elementos aqui, ele vai ser a base da sua pesquisa. E aí, se você consegue financiamento desse projeto aqui, esses quatro pilares, eles vão sustentar todos os meses ou anos da sua pesquisa. Então, aqui você gasta muito tempo aqui, tá? Nessas quatro aqui. Bom, aí uma vez que ele entendeu isso, então aí ele começa a fazer o objetivo, tá? Nesse caso aqui, eu peguei aquele tema que nós estamos desenvolvendo, que é agentes de IA aplicada a workflows acadêmicos, tá? Na transformação da literatura científica em lacunas, problemas, perguntas e hipóteses, tá? Qual a minha pergunta de pesquisa, né? Como agentes de IA podem ser integrados a workflows acadêmicos para transformar a literatura científica em problema, perguntas e hipóteses de forma clara, coerente e rastreável, tá? Então essa é a minha pergunta de pesquisa. Então qual é o meu objetivo? Meu objetivo inicial, gerado pelos modelos de linguagem.
Desenvolver e avaliar um workflow acadêmico supervisionado baseado em agentes de IA para transformar a literatura científica em problemas científicos, perguntas de pesquisa e hipóteses, com foco na clareza, coerência e rastreabilidade das formulações geradas. Então, essa é uma primeira sugestão do meu objetivo. Então, objetivo específico: mapear as principais aplicações, limitações e lacunas relacionadas ao uso de agentes, identificar critérios de qualidade científica para avaliar problemas, perguntas e hipóteses geradas com apoio de agente de IA, estruturar um workflow acadêmico supervisionado, baseado em agente de IA para apoiar a transformação de literatura científica em lacunas, problemas, perguntas e hipóteses, aplicar o workflow proposto em um conjunto de tarefas acadêmicas relacionadas à formulação inicial dos projetos de pesquisa, comparar a qualidade dos outputs gerados pelo workflow estruturado com aqueles produzidos por uso não estruturados de LLMs e, o sexto objetivo, avaliar a clareza, coerência, rastreabilidade e consistência metodológica das formulações produzidas com apoio do workflow proposto. Então aqui eu tenho o meu objetivo específico e aqui ele explica qual a função dentro da pesquisa. Então tem o primeiro, qual a função dentro, aí você vai, os 6, ele vai lhe dizer qual a função dentro do que você está pesquisando, tá? Então ele vai aqui fazer um teste de alinhamento dos objetivos com o que você determinou antes. Então, qual o alinhamento do primeiro objetivo específico com o problema? Qual o alinhamento do primeiro objetivo com a pergunta, com a hipótese e etc. Então ele vai passar por todos os objetivos específicos e fazer esse alinhamento com o problema, com a pergunta e com a hipótese. Tá? Aí aqui começa então a justificativa da pesquisa. Tá? Que aqui eu coloquei questão de justificativa teórica, metodológica, empírico aplicada, e aí ele pega tudo e faz uma justificativa científica geral, que é aquela que vai normalmente nos projetos de pesquisa. Tá? Então, essa daqui é a nossa justificativa. Então, aí tem então a versão editável, né, de tudo isso aqui: objetivo geral, objetivo específico e a justificativa. Então, essa daqui eu queria no meu projeto. Tá? Eu deixei aqui, eu pedi, você pode pedir aqui para ele gerar um documento. Então, coloca assim: chat, eu preciso dessas informações em formato doc, tá? E aí ele vai colocar tudo. Eu fiz esse teste aqui, então ficou dessa maneira aqui o documento que ele tá? Então aqui a minha justificativa que vocês estão vendo, deixa eu ver se eu aumento aqui para vocês verem. São as mesmas informações aqui, só que agora eu consigo editar isso daqui, né? E que é o que eu tenho que passar mais tempo, tá? Bom, essa é a etapa 5. Deixa eu ver se ele vai terminar aqui. Ele está gerando aqui, nós não precisamos dele agora. É importante que você tenha um documento para que você possa ir corrigindo isso, tá? Porque se as outras etapas vão depender do seu objetivo geral, do seu objetivo específico e da sua justificativa. Então, a metodologia, que vai ser a etapa 7, lá na frente, ela está baseada no seu objetivo geral. Então, aqui, se você não gostou ou se não faz sentido o objetivo geral aqui, então a metodologia também não vai fazer sentido. Tá? Então, por isso que aqui a gente precisa lá sentar, né? E você pode corrigir aqui
antes de você integrar, ou você copiar, colocar num documento e você ter o seu projeto todo, se você preferir assim, tá? Você ter o projeto completo e aí você vai revisar ele completo, tá? Aí fica o seu gosto, tá bom? Aqui eu já conseguiria baixar isso. Deixa eu ver se ele vai. Eu gosto quando ele dá. Deixa eu ver aqui. Que ele dá. A formatação dele tá bem bonitinha. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Ah, não vão conseguir ver. Tudo bem. Bom, mas vocês já entenderam a lógica, tá? Da... Fica assim, tá? Aí você pode ver mais de forma melhor, de forma mais formatada. Fica mais ou menos assim, esse documento, tá? Então fica visualmente melhor para você corrigir e trabalhar com esse documento, tá? Bom, então essa parte foi a nossa formulação dos objetivos e justificativa do projeto. Agora na parte de elaboração do projeto de pesquisa, mas agora, uma vez que a gente tem o nosso objetivo, né, geral, objetivo específico e a justificativa, então agora nós vamos para o referencial teórico. Tá? O referencial teórico, ó, então ele está aqui também. E aí eu tenho que fazer uma observação daqui. Tá? O que é essa etapa? Né? Então, ela normalmente ela vem ali quando você entendeu o seu problema, a sua hipótese, objetivo e justificativa, porque ele vai sustentar conceitualmente o que você delimitou. Tá? Então você tem um problema científico, você tem os objetivos, justificativa e o referencial teórico. Tá? Então, nós vamos forçar que o modelo de linguagem ele use referências que nós temos, artigos, pode ser projetos anteriores que você tem, relatórios, e vai organizar isso conceitualmente para sustentar essa etapa do projeto. Tá? Então aqui tem o prompt aqui que você pode testar. De novo, as sessões são as mesmas, né? Você pode. E aqui, o que ele vai pedir para você? Então, ele vai pedir para você o problema, a pergunta, a hipótese, tá? E perceba que vão acumulando as informações, tá? Então, agora ele vai pedir para você objetivo geral, objetivo específico e a justificativa da pesquisa. Então, ele vai pegar isso aqui para estruturar como deve ser a sua sessão de referencial teórico. Além do que você quer escrever. Obviamente tem diferenças se você quer escrever um TCC, se esse referencial teórico aqui no caso é para uma dissertação, etc. Você tem que explicar para ele. As referências, você vai anexar as referências para ele. Não, elas vão estar no notebook, do notebook LM, ela vai estar no Drive, pasta local, tá? Qual estilo você quer, né? E aí vem as instruções, tá? Eu quero que ele, nesse caso aqui, tá? Ele identifique os conceitos que sustentam o projeto, tá? Mapear autores, estudos, paradigmas ou correntes relevantes, vai organizar os conceitos em uma sequência lógica. Uma parte muito importante, ele vai mostrar como o referencial teórico sustenta a minha pergunta de pesquisa, a hipótese, ou os objetivos e a justificativa. Então, o referencial teórico ele não serve para mostrar para o avaliador que você sabe fazer uma revisão da literatura. Ele serve para mostrar que aquilo lá está sustentando a sua pergunta de pesquisa, hipótese, objetivo e a justificativa. Então, por isso que as etapas vão ficando cada vez mais importantes à medida que você vai se aproximando do projeto
estrutural final, tá? E aí ele vai propor uma estrutura da sessão, tá? Essa estrutura aqui, então ele vai sugerir para você como é que deve ser a estrutura do seu referencial teórico, tá? Porque nesse caso aqui, se vocês estão vendo aqui o oitavo, ele vai redigir uma primeira versão da sessão, tá? Caso haja informações suficientes. Por que eu deixei aqui, mas eu primeiro peço para ele propor uma estrutura para você. Caso a sua agência de fomento ou a sua universidade tenha uma política contra usar modelos de linguagem para escrever a primeira versão do projeto. Então, se tiver, então você só use a estrutura solicitada pelo solicitada não, sugerida pelo LLM, tá? Então, se a sua universidade ou agência de fomento tiver uma política explícita de você não use ferramentas de inteligência artificial para escrever o texto, para escrever o texto, a primeira versão do texto, etc. Então, você pare aqui na seção 6. Tá? Se não tiver, e aí é aí você tem que avaliar, ele vai redigir para você. E aí você pode usar essa primeira versão no seu projeto de pesquisa. Com uma observação, tá? Quando ele está executando essa essa versão, você tem que sempre cuidar nas citações que ele coloca, tá? Porque ele vai extrair as informações dos artigos, tá? Mas você tem que vir e conferir a citação dele, obviamente, tá? Nessa parte daqui, na seção de referencial teórico. E como é muito longa, então ele pode se acabar perdendo, né, no nome da citação. Tá? Então você corrige aqui com o maior cuidado aqui, se você tiver nesse oitavo item, tá bom? Então preciso fazer essa consideração para você. E aqui tem as etapas de raciocínio. Aqui como eu quero o output, né, dele, como é que vai ser? Então primeiro ele vai fazer o diagnóstico, conceitos chaves, eixo do referencial teórico, a estrutura proposta da sessão, tá? Do que eu quero, e aí ele vai aquela 6, que é uma estrutura, né, do que eu quero, e vai redigir. Tá? Exemplos, e eu posso colocar mais exemplos que eu quero, aí vem o contexto, que eu quero que ele entenda o que ele está fazendo, e aí vem outras seções para garantir a confiabilidade da resposta do modelo de linguagem, tá bom? Então vou copiar aqui, vou executar esse prompt, lembrando a você que tudo isso é o prompt, tá? Não são seções dele, então tudo isso faz parte do prompt que eu quero, tá bom? Então eu vou colar aqui e vou pedir para ele executar, se ele não executar automaticamente. Lembrando a você que de fazer aquela integração Google Drive ou Notebook LM, tá bom? Principalmente aqui, tá? Principalmente aqui, em que ele vai buscar os artigos que tem lá para fazer o referencial teórico, tá bom? Então aqui, deixa eu ver se ele vai entender. Ele vai pedir as informações novamente, que ele precisa, então ele vai precisar aquele arquivo da etapa 4. Se estiver rodando tudo bem, ele vai pedir a etapa 5, tá?
como eu acabei de executar, e tem a etapa 4 na pasta aqui, então ele vai pegar daqui, na pasta que eu vou trabalhar aqui tem a parte 4, mas eu posso colocar para ele aqui também, fazer tudo anexado aqui, para que ele execute. Tá? Então, ver se não terminar, eu posso apresentar para vocês a saída deles. Enquanto ele está aqui, eu vou mostrar a saída desse prompt aqui. Tá aqui. Cadê o meu prompt? Tá aqui. Perfeito. Esse aqui é o referencial teórico que eu mostrei para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a saída desse referencial teórico. Tá? Quando eu executei ele, então para que você tenha a então ele vai rodar, ele vai pedir as informações para mim, né? E aí ele vai fazer o referencial teórico, tá? Eu anexei os arquivos, etapa 4 e etapa 5, que é a estruturação, o problema, a hipótese e o problema, a pergunta de pesquisa e a hipótese, os meus objetivos, justificativa, aquele documento que a gente fez, e a pasta que tá os artigos. Tá? Então aí ele pegou isso daqui e aí então ele aqui gerou, ele ficou pensando por 1 minuto, né? Trabalhando nisso, e aí então ele fez ele foi apresentando a saída conforme aquele output que nós estamos aqui, tá? Aquele output que está no prompt, tá? Que está aqui, né? Então a saída dele vai começar pelo diagnóstico, conceitos e etc. Então é o que vocês estão vendo aqui. Primeiro o diagnóstico, eu vou mostrar para você daqui a pouco a saída. Meu diagnóstico que ele fez, tá? E aí ele vai mostrar quais são as fontes do Drive, vai fortalecer o referencial em 3 direções. Então já me deu aqui os principais, na opinião dele, os principais artigos que ele está trabalhando. Os conceitos chaves que precisam ser fundamentados para fundamentar o meu problema, a minha pergunta, a minha hipótese, né? Tá bom, peraí. Perfeito. E aqui, os eixos que tem que ter, os conceitos envolvidos, qual a relação desse eixo com o problema científico, relação com os objetivos. Tá? Lembra que o referencial teórico não é uma revisão da literatura por ser revisão da literatura. Ela tem que estar ela tem que ter uma relação com o seu problema, com seus objetivos. Tá? Então aqui aparece esse eixo 2 aqui, qual a relação dele com os objetivos, tá? E aqui ele já pegou dentro daqueles 6 que nós tivemos, né? Ele diz que esse eixo 2 aqui, agentes de A na pesquisa científica e geração de hipóteses, ele vai sustentar os objetivos 1, 3 e 5. Tá? Então, aí você vai fazendo essa correção à medida que você vai vendo a resposta do modelo de linguagem. Tá bom? Esse eixo aqui, eixo 3, ele vai sustentar apenas os objetivos 3 e 4. Tá? E aí você pode trabalhar ou não. Então, já o eixo 4 vai sustentar os objetivos 2, 5 e 6. Tá? Então, e aí ele vai lhe dando esses eixos, e aí ele então sugere para você uma estrutura da seção de referencial teórico. Então, essa estrutura aqui, por exemplo, tem uma seção, né? Agentes de IA e a emergência dos workflows agênticos. Então, aqui dentro ele tem definição de agente de IA, diferença entre LLM, chatbots e agentes, os componentes de um agente, diferenças entre single agente e multi-agent, qual a diferença entre um único agente e vários agentes. Tá? Na subseção 2, agente aplicado à pesquisa científica. Na subseção 3, workflows acadêmicos, supervisionados e colaboração com o humano.
Na 4, rastreabilidade e os outputs. E a subetapa 5, né? Da literatura científica, a formulação de problemas, perguntas, hipóteses, porque está relacionado ao meu tema, se você lembrar, tá? Bom, aí, se a sua sua universidade, a sua agência de fomento tiver essa restrição com o uso de modelos de linguagem e você não sabe por onde começar a escrever o seu referencial teórico, então você pode usar essa estrutura aqui. Tá? Então você pega essa estrutura, copia num documento e aí então sai escrevendo você mesmo essas subseções conforme você achar que elas se encaixam dentro do seu problema. Tá? E aí ele dá uma estratégia para você escrever essa seção, caso ainda você tenha um bloqueio ainda. Tá? Então ele vai lhe sugerir algumas formas de você começar a escrever o texto, tá? E vai sugerir uma primeira versão desse referencial teórico, tá? Então ele vai começar na 2 e aí ele vai escrever para você toda essa seção daqui, tá? O que eu identifiquei, tá? Como ele está dentro do mesmo prompt, então ele está no mesmo prompt, seria interessante se você quisesse realmente uma primeira versão do referencial teórico com referências no formato ABNT, etc. Nós tivemos uma subseção, tá? Uma etapa 6B, em que o modelo de linguagem ele pega as seções do referencial teórico, ele pega só as seções, ele pega a pasta que tá, e aí ele fica focado só em escrever o referencial teórico. Tá? Seria uma maneira mais interessante de você ter um referencial teórico com referências. Tá? Mas aqui não foi o caso aqui, não era para isso. E claro, como você lê os artigos, né, os principais, então você pode pedir agora para ele mostrar para você aonde ele pegou essas informações ou você adicionar essas informações e etc, tá? Aí fica o seu do seu parecer, tá bom? Mas eu preciso fazer essa ressalva para você. Aqui ou você divide dois prompts, um só para estrutura e o outro só para o referencial teórico, ou você usa a seção do projeto e escreve você mesmo e aí você terá esse texto junto com as referências, tá bom? Não é o caso aqui, mas já é uma primeira versão para você, tá? Então aqui nós temos agora o nosso referencial teórico. Tá? O mais importante dessa seção é isso aqui, essa seção aqui, essa estrutura proposta, tá? O mais importante dessa seção aqui, dessa etapa, é ter a estrutura para você começar você mesmo a escrever, tá bom? Na minha opinião, essa é a parte mais importante, tá? Bom, então essa foi a etapa 6 de referencial teórico. Então, agora você tem o quê? Você tem o seu problema, você tem o seu tema, você tem o problema, você tem a hipótese, você tem o objetivo, você tem a justificativa, você tem a estrutura do seu referencial teórico, a estrutura, e aí você decide, avalia com a política se você quer delegar isso para um modelo de linguagem, escrever o seu referencial teórico, tá? Ou se você vai pegar essa estrutura, que é a parte mais importante dessa etapa, e aí você vai então escrever o seu projeto, tá? Fazendo essa observação. Se você pegar
a versão que o modelo de linguagem escreveu. Então você vem e você vai inserir referências que vão sustentar aquela informação que está em cada parágrafo, tá? Quando você usar o que tá do que o LLM lhe forneceu, então na parte que você está corrigindo o projeto, então você vem com a referência daquela informação do parágrafo, tá? Você pode na mesma chat aqui, você pode colar o projeto, o parágrafo e pedir para ele da onde, do artigo que ele tirou aquela referência, tá? Se você vê que ele não tirou nenhuma referência, então você já é uma forma de você, ou você vai solicitar para ele não escrever nada que não seja baseado nas evidências dos artigos que estão na pasta, tá bom? Então aí você vai forçar ele novamente, ou você vai e você escreve o referencial teórico partindo dessa estrutura que ele colocou, tá bom? Eu preciso fazer essa observação para você, tá? Bom, agora que nós temos nosso referencial teórico ou estrutura do referencial teórico, agora nós vamos para a metodologia do nosso projeto de pesquisa, tá? Eu vou colocar aqui o meu navegador, perfeito. Então aqui nós temos, né? Pegar o que eu quero agora. A partir do meu problema, da minha pergunta, da minha hipótese, dos meus objetivos, justificativa e referencial teórico, agora eu quero ter um plano para eu executar minha pesquisa. Então, nessa etapa, o que eu quero? Eu tenho meu problema, eu obtive meus objetivos, a minha justificativa, o meu referencial teórico, e agora, com tudo isso, então, eu vou obter a minha metodologia. Tá? E aí eu vou executar o prompt, porque você já entendeu a lógica do prompt. Tá? Esse prompt aqui, claro, ele é um pouquinho mais detalhado porque é de metodologia. Tá? Então, eu vou nas sessões dele, vou mostrar para vocês uma sessão aqui. Essas sessões aqui são as mesmas que nós estamos trabalhando, tá? Aqui as informações que a gente tem que ter. Claro, né, que à medida que nós vamos avançando nas etapas, o que é necessário para ele aumenta. Então lembra que nós temos o problema, a pergunta, a hipótese, o objetivo geral, o objetivo específico, a justificativa. Tá? Para fazer o referencial, a gente precisou disso. Agora, para fazer a metodologia, a gente precisa de tudo isso, mais o referencial teórico, tá? Do que eu quero. E também dos nossos artigos, que vai facilitar ele a escrever uma metodologia ou propor uma metodologia, e também nós corrigimos ele se for necessário. Tá? Então a gente pode, não, se a gente não gostar da metodologia, não fizer nenhum sentido, então a gente pode, vá lá na pasta, tá? E analise novamente os artigos que estão lá e corrija essa metodologia que você propôs. Tá? Então ele vai fazer isso, por isso essa integração aqui do Notebook LM ou da pasta do Drive é super importante. Tá bom? Bom, aí vem as instruções. Aí eu falei para você que você pode colocar a sua experiência de como você faz uma metodologia e adaptar para você. Tá? Então aqui eu coloquei como eu entendo que pode ser criada uma metodologia aqui. Então eu vou pegar algumas informações. Por exemplo, a 2, identificar qual o tipo de pesquisa que eu estou fazendo. Tá? Que a metodologia vai ser diferente para o tipo de pesquisa que eu estou fazendo. Para a área que eu estou, para a área que eu estou, tá? Se é questão área de saúde, ciências humanas, se é tecnologias, você vai ter
um tipo de pesquisa, tá? O desenho metodológico vai ser diferente, tá? Então você tem, dependendo da sua área, vai ter população, ou vai ter amostra, vai ter variáveis, dimensões, os instrumentos de coleta, quais os procedimentos experimentais, tá? Então eu coloquei aqui como eu faço, e aí você pode adaptar essa seção daqui para você, tá? Então como é que você cria uma metodologia? Aí você coloca aqui, dentro dessa seção de instruções, tá? Você coloca como é que ele deve fazer essa sessão metodológica para você. Então, eu coloquei como eu faria, como eu faço, como eu uso esse prompt, tá? E aí você adapta para você, tá? Depois vai ser os etapas de raciocínio, que não é, aqui não vai ser importante. O formato de saída, tá? Você pode alterar também qual formato que você quer que ele apresente, tá? As informações que você quer. Se você achar que tem muita informação desnecessária, você tira e adapta para o seu caso, tá? Eu vou colocar aqui. Eu vou até pedir para ele fazer análise de dados, como é que tem que ser análise de dados, tá? Pedir para ele como é que é o tipo de dado analisado, as técnicas de análise, se precisa de método estatístico, qualitativo, computacionais, os softwares, biblioteca, etc. Bom, tudo é a saída, tá? Exemplos, que é importante eu dar exemplos para eles, para ele se contextualizar. Aí vem as instruções finais. Eu vou chegar aqui até o fim. Esse aqui vai até a página 10, tá? Então você copia isso daqui, tudo isso aqui para fazer sentido, para ele não se perder, tá? Lembrando que isso aqui é a metodologia do seu projeto, então aqui ele tem que ser detalhado, o mais detalhado possível, tá bom? Para que você tenha menos retrabalho na hora de você estar corrigindo, tá? Você que seja mais rápido essa correção, tá bom? Então eu vou colocar aqui. Eu pedi para ele executar aqui. Vou conectar aqui de novo. Aqui. Bom, eu espero, como eu estou fazendo essa sequência, essas etapas em sequência, pode ser que ele lembre das respostas, tá? Bom, não é o caso aqui, beleza. Então, o que eu vou pegar agora? Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho até agora, das etapas anteriores. Então, eu vou adicionar aqui, arquivos. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Os três. Então, eu tenho problema, hipótese e justificativa, objetivos. Tem o meu referencial teórico que está aqui. E vou pegar a pasta para ele. Tá? Qual é a minha pasta aqui? Aqui. Onde eu quero que ele vá. Pode ser que no primeiro momento ele não vá lá consultar, analise todos os artigos e proponha a metodologia. Mas aí, uma vez que você colocou aqui e você fixou essa conexão, você pode corrigir, pedir para ele corrigir usando os artigos da pasta do Drive, tá? Então, essa pasta aqui é a que eu estou mostrando para vocês aqui. Essa de agentes de pesquisa, em que tem os artigos que a gente baixou lá na etapa 2, tá bom? Então, agora eu vou executar aqui. Vamos ver se ele vai também já fazer a ligação com a nossa pasta. Ele já está dizendo aqui, executei o prompt com base nos documentos 4 e 5 e a pasta de apoio do Drive, né? E aqui ele já começou a escrever a minha metodologia, tá? Então ele vai pegar meu problema, então você garante que ele está lendo o seu problema, a pergunta, hipótese, objetivo geral, que tá.
Ele vai dar tipo de pesquisa recomendado, o que você está, com o tema, a sua pergunta de pesquisa, a sua hipótese, a justificativa. Ele vai explicar para você o porquê, né? E aí ele vai já começar a fazer o seu delineamento do estudo metodológico, tá? Nesse caso aqui ele veio em três. Então ele vai primeiro qual mapeamento, fundamento metodológico, tá? Então lembra das etapas anteriores que a gente viu ali na etapa 5, né? Que a gente tinha que ter primeiro uma busca, uma fundamentação metodológica, tá? Depois a gente iria construir o workflow de fato, né? E aí avaliar isso com, uh, com os outputs, né? Produzidos com e sem workflow estruturado. E aí ele faz o desenho metodológico de cada etapa, tá? O que precisa, os dados aqui dessa etapa, por exemplo, aqui, essa etapa de mapeamento da literatura, você precisa de artigos científicos, né? Então é o que está aqui, tá? E aí o resultado esperado. A etapa 2, né? Que vem dentro do desenho metodológico proposto, vai ter aqui uma matriz, vai ter clareza, coerência, estabilidade do meu workflow, né? Do que. E aí ele vai dando a etapa 3, desenvolvimento do workflow acadêmico, o que você precisa, né? O workflow tem que ser organizado em etapas sucessivas, né? Exemplo, inserção ou seleção do corpus, o que você está dando para ele. O sétimo vai ser a validação humana. Tá? Faz sentido? Faz sentido. Tá? Dados ou materiais necessários e aí o resultado esperado. Né? A produção dos outputs nas duas condições comparativas, que é aquela estruturada e não estruturada. Aqui nós temos a avaliação desses outputs. Tá? Aqui é o que eu vou, né? Qual vai ser a população, amostra, corpus, o sistema de estudo, quais são os critérios de inclusão, estratégia de seleção, justificativa. Aqui, minha coleta, produção e obtenção de dados. Fontes de dados ele coloca quais são. Ele dá exemplo aqui, artigos científicos, output tirado por LLM, output tirado por workflow agente estruturado, etc. Quais são os instrumentos ou ferramentas? Aqui vai variar para o seu caso, né? Baseado no seu problema, na sua pergunta de pesquisa, na sua hipótese. Vai variar isso daqui. Qual o procedimento de coleta? Né? De novo, vai depender do que você colocou para ele. Procedimentos experimentais ou computacionais, se precisa, aqui. E aí, bem, análise de dados, técnica de análise, métodos estatísticos. Aqui ele sugeriu médias, medianas de dispersão, comparação exploratória entre condições, análise dos comentários, etc. Aqui os softwares que eu vou precisar, planilhas eletrônicas, Google Forms para avaliar, que são os pesquisadores que estão avaliando meu sistema agêntico, né? Critério de interpretação, estratégia de validação e aqui a minha justificativa metodológica, tá bom? Além de ter as limitações. Tá? E aí ele apresenta possíveis críticas de avaliadores de que possível, eu coloquei lá, né, qual a possível crítica dos avaliadores e como a metodologia pode responder isso, tá? Isso é importante para saber. Para você saber aqui, tá? Lembra daquela sessão aqui, essa sessão daqui, etapas de raciocínio, tá? Deixa eu colocar aqui. Essa daqui, essas etapas aqui, ó, elas estão aqui, tá? Para dar tempo para o modelo pensar, não se apressar no que ele está falando e ele saber por que ele está sugerindo aquilo para você, tá? Então aqui ele coloca uma crítica, tá? E ele responde por que ele colocou aquilo na metodologia, tá? Então ele explica por quê, por que você fez isso. Então ele, por causa disso aqui, tá? Perfeito. E aí ele dá uma primeira versão da seção de metodologia
Tá? Eu poderia melhorar isso aqui, colocar. Eu gosto mais de subseções na metodologia, tá bom? Então eu poderia pedir aqui para ele dividir em subseções. Poderia pedir para ele escrever essas sessões aqui baseado nas respostas que ele mesmo deu ali na parte de dados, na parte de software que ele sugeriu, né? O tipo de análise. Então, ele escrever por sessões, tá? Cada sessão aqui. E aí ele daria mais detalhes se ele fosse escrever por subseções do que aqui, tá bom? Então fica esse ponto para você. E aí ele deu alguns pontos que, na opinião dele, precisam de mais informações, tá? Por exemplo, qual será o corpus de artigos usados no teste do workflow? Quantos artigos serão usados, tá? Que não está lá, que ele não sugeriu. Quantos outputs serão gerados em cada condição, tá? Quem serão os avaliadores desses workflows, né? 9. Se haverá análise de concordância entre avaliadores. Então, ele coloca aqui para você pensar, ajudar você a pensar também, tá? E aí posso pedir para ele girar esse documento aqui, tá? E fica desse jeito assim, né? E aí você vai e corrige isso de acordo com o seu feeling de pesquisador, se faz sentido ou não, tá bom? Então aqui está a mesma coisa do que o output que ele colocou lá, só que em formato de doc. Tá? E aí fica mais fácil para você corrigir as informações daqui. Tá? Então esse é a parte de metodologia que nós temos. No nosso tema geral de elaboração assistida do projeto de pesquisa. Então agora nós temos o nosso tema, nós temos a nossa pergunta de pesquisa, nós temos a nossa hipótese, nós temos nosso objetivo geral, nosso objetivo específico, nós temos a nossa justificativa científica, nós temos o referencial teórico, a estrutura do referencial teórico, nós temos a metodologia, tá? Então, para grande maioria dos casos, você teria terminado a primeira versão do seu projeto de pesquisa, tá? Ou quase isso. Se você optar por escrever você mesmo usando a estrutura do referencial teórico, então você agora só faltaria a parte de você escrever o referencial teórico, tá? Algumas agências vão pedir um item a mais, tá? Que nós vamos ver agora. Tá? E qual é esse item a mais? Né? Algumas vão pedir os resultados esperados do seu projeto. Tá? O que você quer? Então, agora não tem muito o que fazer. Só você já fez, você já passou, né? Você já passou pelo problema, pela hipótese, pelo objetivo, pela justificativa, pelo referencial teórico, pela metodologia. Agora, então, vai pegar o prompt que está aqui com você, executar, fornecer tudo que você tem, tá? E você tem o seu resultado esperado. Tá? Porque o resultado esperado é o que vai ser produzido se a metodologia for executada com sucesso. Tá? Então, se der tudo certo, o que você vai obter? Tá? Então, aqui de novo eu vou executar. Tá? Lembrando que cada etapa vai uma crescente de complexidade de informação que você tem que dar para o modelo de linguagem, né? Então, existe o prompt vai ficando mais específico à medida que você vai evoluindo, tá bom? Então, vou colar isso aqui, executar para você. Não tem muito segredo nessa etapa, que você já passou por 7 etapas, né? Deixa eu ver aqui. Eu já poderia colocar aqui aqueles arquivos que ele vai pedir, que eu sei que ele vai pedir.
tá? Deixa eu só ver se ele está entendendo, se ele vai executar como eu quero que ele execute. Perfeito. Então, eu vou adicionar aqui tudo agora. Então, eu vou adicionar a minha etapa 4, a etapa 5, a minha etapa de metodologia. Perfeito. Anexei os três, tá? A etapa 4, 5, a etapa 7, que é a de metodologia. E aí ele vai me dar os resultados esperados, tá? Pegando, né, problema, objetivos e a metodologia baseado no meu tema, tá? Lembra, lembra daquelas primeiras etapas. Qual é o meu tema? Agente de IA aplicados a workflows acadêmicos supervisionados. Então, esse é o meu tema, tá? O seu você vai ser diferente, então tudo que vai acontecer nas etapas é obviamente diferente daqui, tá? Ah, de novo, tá? Ele mostra para você se ele entendeu o que está acontecendo, o problema, a pergunta de pesquisa, a hipótese, o objetivo. Se ele está errado aqui, você já para aqui, você já para o prompt, já pede para ele corrigir, tá? E aqui ele já vai colocar aqui os resultados esperados por objetivo específico, tá? Então, os objetivos específicos ele tem que ter um resultado esperado dentro do seu projeto de pesquisa, tá? Ele não está lá para ocupar espaço na sua folha A4, né? Ele está dentro, ele tem que estar alinhado com a sua pergunta de pesquisa, né? Com o seu problema e com a sua hipótese, o objetivo específico. E ele tem que fornecer um resultado para você responder, tá? Para você solucionar o problema que você quer. Então aqui, você está vendo aqui, o objetivo 1, né? Ele vai ter aqui questão da... É que eu não vou conseguir... Eu vou mostrar para vocês o arquivo aqui, de saída aqui. Mas aí ele vem os resultados esperados por objetivo, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui. O que ele está vendo aqui é a metodologia. Ele vai mostrar ali o... Deixa eu ver se tem aqui. Perfeito. Esse, deixa eu ver se você consegue ver, tá? Então, objetivo 1. Qual o resultado esperado do objetivo 1? Tá? Identificação organizada das principais aplicações, limitações, lacunas, desafios metodológicos associados ao uso de agente de IA na pesquisa científica. Tá? Então, para cada objetivo específico, você tem um resultado esperado, tá bom? Então, aqui lembra que nós, naquele arquivo que nós fornecemos para ele, nós temos 6 objetivos específicos, então nós temos 6 resultados esperados. Tá? Aí aqui vem o que vai ser gerado com isso. Então ele colocou aqui artigos científicos, obviamente, relatórios técnicos, né, para as agências de fomento, se for o caso, o banco de dados, né, protocolos, ferramentas aqui, se eu quiser parar. Qual é? Qual é esse produto do meu projeto? É ter o workflow estruturado para que você use na sua revisão da literatura, tá? Protótipos, patente aqui ou propriedade intelectual, né? Ele disse aqui não aplicável nessa formulação inicial. Eu até poderia tentar patentear como software, tá? No INPE, mas enfim. Materiais educacionais, formação de recursos humanos, obviamente, né? E apresentação em eventos, tá? E aqui contribuições científicas esperadas, as contribuições metodológicas, impactos esperados, impacto científico, tecnológico, se for o caso, impacto social ou educacional, econômico e formativo. Aqui, claro, vai depender da área que você está, então, dependendo da área que você está, o impacto social vai ser muito maior do que o tecnológico, ou não vai ter impacto tecnológico no seu caso. Mas se você for da parte de engenharia, tá? O seu impacto tecnológico pode ser maior do que
o social, por exemplo, né? E aqui vem alguns indicadores, tá? Lembra dos indicadores lá da aula de fundamentos de projeto científico, tá? Do resultado esperado, indicador e como será verificado. Indicadores para que você, tá, mostre isso para o avaliador e o avaliador já abra os olhos dele, dizendo para você, esse aqui sabe o que está fazendo, esse aqui tem controle total da pesquisa que ele está fazendo, tá bom? Aqui ele coloca alguns riscos, limitações dos resultados esperados, e aqui ele sugere uma primeira versão da seção de resultados esperados. Como eu já falei para vocês, essa seção aqui, como está dentro da própria resposta, do que vem todo, ela é uma versão mais limitada. Tá? Aí você pode pedir para ele fazer uma versão ou mais enxuta. Eu prefiro mais enxuta nesse caso aqui, tá? Mas tudo bem. Ou expandida aqui. Aí você prefere. O que você preferir, né? E aqui pontos que precisam melhorar. Lembra que tem alguns pontos que precisam de mais informações para metodologia. Então, alguns pontos que precisam de mais informações dos resultados esperados também está atrelado àquelas informações que a gente não forneceu para ele, tá bom? E aí vem o próximo passo, tá? E aí então você tem os seus resultados esperados e aí você começa então esse output que eu pedi para ele, dos que você viu, né? Aqui, só para você ver como é que fica o documento gerado e aí você pode formatar agora ou corrigir e etc. Tá? Bom, então essa foi a parte de resultados esperados. Tá? Então agora o que você tem? Você tem o seu tema, você tem a sua pergunta de pesquisa, você tem o seu problema científico, você tem a sua hipótese, você tem seu objetivo geral específico, você tem sua justificativa, você tem seu referencial teórico, você tem a metodologia e agora você tem os resultados esperados. Tá? Então você tem tudo isso agora e aí você já tem uma primeira versão do seu projeto de pesquisa. Tá? E aí o que você conclui com essas etapas? Né? Da etapa 5, você obtém objetivos e justificativas. Tá? A IA lhe ajuda a formular o objetivo geral, o específico, construir a justificativa. Da etapa 6, você tem um referencial teórico. Tá? Aqui, principalmente, se a gente estiver usando essa versão web, né? Nós vamos ter a saída. Nós estamos interessados na estrutura do meu referencial teórico. Tá? Eu vou lá mais na frente a gente vai juntar tudo. Se você quiser que realmente ele escreva o seu referencial teórico, né? Nós podemos delegar isso para um agente, colocar como você escreve, por exemplo, uma referencial teórico e ele vai ter mais base para escrever isso, tá? Mas na versão web a gente está mais interessado na estrutura do nosso referencial teórico para a gente não sair do zero, tá? O que eu tenho no meu referencial teórico? Então, no momento que você tem a estrutura, é mais fácil para você escrever. Bom, nós temos então a etapa 7, que é a nossa metodologia. A IA nos ajudou a escolher o tipo de pesquisa, definir população amostra, definir a coleta, análise de dados e a saída foi a seção metodológica. Tá? E aí, o oitavo, então, alguns projetos pedem, né, a resultados esperados. Então, a IA nos ajuda a definir quais são os entregáveis, quais são os produtos, quais são as contribuições, quais são os impactos, tá? E ela gera a seção de resultados esperados, tá? Bom, então esse foi o conteúdo de elaboração assistida do projeto de pesquisa.